E aí, gente, aqui é o Corvades do canal Corvades React e hoje, antes de tudo, gente, hoje à noite começa o drop de games que o pessoal da internet está feito. Eu acho que ontem à noite eu vou fazer um 3 em 1, não do drop, porque tem uma música de Andy Lele que quero ver e tem a parte 1 antes de chegar no drop. Vai começar ali e amanhã à noite eu já continuo o drop. Só olhando pra vocês. Então, antes de tudo, deixa o like, se o canal vai ter mais de 5 mil inscritos até o final do ano. E hoje vamos assistir um vídeo recomendado por vocês de um iceberg, o iceberg do Unique. Uma coisa, eu nunca joguei Unique, nunca soube muita coisa sobre ele, só sei que era uma menina que usa uma coisa de corrida na roupa, de corrida, e elas não vivem, ela faz coisas de Sayuri no final. É só isso que eu sei. Então, vamos descobrir um pouco nessas curiosidades. A maioria das coisas que eu não vou saber, mas é isso. Antes de tudo, deixa o like, se recomendar mais vídeos, manda aqui nos comentários, que eu deixo tudo salvo. E, gente, tem vídeo pra caramba pra eu reagir, porque eu quero ver esse top todo de games. E é só isso mesmo. Vamos nessa. E também tem outros vídeos que você já tô tudo salvo já, as perguntas. Tem um iceberg de 1 hora que eu vou assistir, vai ser parte 1 e parte 2. Não sei se vai ser semana ou na próxima, que é de animes. Então, só isso que eu queria falar agora. 3, 2, 1 e play. Falei demais. Aí vou falar pra caramba desse vídeo aí. Aí é fogo. Deixa eu aumentar o bom pra mim. Tá surda. Antes de começar o vídeo, dá uma passadinha no meu Discord e me segue Epa, eu mostrei meu spoiler que quando eu sozinho eu fico vendo 22x. Sim, ou seja, sou maluco. no Twitter. Ah, quanto tempo esse vídeo aqui lançou? Faz uns 4 anos, tá? Poxa, beleza. Antes de começar o vídeo, dá uma passadinha no meu Discord e me segue no Twitter. Os links vão estar aí na descrição e no comentário fixado. Rapaz, a musiquinha é boa, gostei. E o Unique, de longe um dos jogos mais criativos e interessantes que eu já joguei. É um jogo imersivo que mexe com quem tá jogando. Ele é um jogo baseado em uma garota chamada Madotsuki, onde ela vai dormindo e vai tendo vários sonhos esquisitos. E é meio que um RPGzinho que você vai viajando entre esses sonhos, é bem interessante. Eu sei que essa proposta pode não parecer tão atraente à primeira vista, também os gráficos simplistas de RPG Maker e pelo jogo ser de 2004, pode não parecer tão interessante, mas eu juro. Cara, foi o trama de que eu nasci, cara. Bizarro. Ah, mano, tô velho, né, cara? Já se passou 21 anos já que essa obra lançou, né? Rapaz, eu tô velho, mano, tô velho. Ele é ótimo, eu recomendo muito pra quem não jogou ainda. E hoje eu vou estar cobrindo o estranho iceberg desse jogo. Ó, fui chamar pra ver o iceberg. Mas não é um jogo que realmente me atrairia pra jogar em live, sabe? E bom, antes de começar o vídeo eu percebi que uma grande porcentagem de vocês que me assistem não são inscritos no canal, então É isso aí, cara. Tu me inscreveu no meu canal aí também. Dá um like no cara aqui. se você gostar do conteúdo, Deixa ele postar aí no próximo vídeo só pra saber. Opa. Não, ele... Pera aí. Dá uma paradinha. considere se inscrever, é de graça, então chega de enrolação, bora pro vídeo. Vambora. Topo do iceberg. Uou. O W Guest. O Boa. Esse é um dos personagens mais famosos do jogo e um dos mais creepies. E pra você encontrar ele, você deve ir para Snow World e procurar por um iglu. E lá você vai achar um portal para outro mundo. E assim que você pegar o balão, o personagem vai ao mar e começa a andar de forma mais lenta. E achando outro balão nesse mar doce, você vai ser teleportado para uma área que tem uma casa com uma garota loira dentro. E você deve ficar saindo e entrando dessa casa, apagando a luz, fazendo assim com que o Boa apareça com uma música bem creepy tremendo tudo. Caralho, que época devia ter sido apavorante, cara. E Naquela época devia ter sido um horror, mano. quando você interage com ele, você é teleportado para um mundo com um bicho com vários braços bem estranho. E a chance desse evento ocorrer quando você apaga a luz da casa é de 1 em 64. E algumas teorias sugerem que o Boa é a mãe de Madotsuki, já que ele seria a verdadeira forma de Poniko, aquela garota loira que fica na casa, já que ele substitui a posição dela na casa. Também tem a teoria da vingança, que a Poniko ficou irritada pela Madotsuki ficar saindo e entrando da casa apagando a luz, e assim se transformando naquela coisa para assustar a gente. Madotsuki é uma hikikomori. Hikikomori é um termo japonês.
Ah, tá, sim. Aquela pessoa muito isolada no Japonês canto para dela. caracterizar pessoas que se isolam ao extremo em suas casas. São pessoas que somem da sociedade evitando contato ao extremo com as pessoas. E talvez essa teoria faça sentido, já que a Madotsuki não sai de casa de forma alguma. Tanto é que o jogo só se passa em seu quarto, em sua varanda e em seus sonhos. Ela é uma garota assim como muitos de nós, passam um dia em casa, apenas comendo, jogando e dormindo, com a mesma rotina sempre. E pessoas com essas tendências isolacionistas têm mais chance de desenvolver depressão ou de até já terem. E isso é muito bem retratado no jogo. Então sim, eu acho que podemos caracterizar ela como uma hikikomori. Faz sentido. Nazo. Esse é um joguinho que encontramos no quarto da Madotsuki. É um jogo com gráficos parecidos com o do Nintendinho, e nesse jogo você Um game. controla um ser que tem que pegar as berinjelas que caem do céu. Cada uma Lá ele. soma 10 pontos ao jogador, e com a sequência Konami é possível transformar a cabeça de personagem em uma berinjela. Enfim, existem algumas teorias sobre o jogo e o personagem principal. Por exemplo, o personagem principal do Nazo é muito parecido com o Neil Parrot, e eles são especulados serem o mesmo ser, e isso faria sentido, já que ele é encontrado nos sonhos da Madotsuki, e nos nossos sonhos normalmente tem coisas que a gente vê e pensamos no nosso dia a dia. Mas talvez não, talvez esse personagem seja único, já que na versão 0.09 tinha um código não utilizado dele que faria ele aparecer na Dance Woods e na Windmill World, teletransportando a Madotsuki para o FC World C, que foi um mundo não utilizado. E com tudo isso ocorreria um evento chamado Nazo Link, que faria com que o personagem do Nazo andasse ao redor do player, criando um efeito sonoro e teletransportando o jogador. Mas nesse evento, o personagem e o mundo foram retirados do jogo por motivos desconhecidos. Outra teoria e pista que esse Nazo nos traz é que o jogo se passa nos anos 80 para 90, por conta do console antigo, jogo antigo e TV antiga, o que pra mim faz bastante sentido. E o Menik significa Diário dos Sonhos. Sim, essa é Diário do Céu do Senhor. real, traduzindo Yumi, que é sonho, e Nikki, que é diário, vira Diário dos Sonhos. Ah, é um nome interessante pra ideia do jogo, que é você só entra e dorme, sabe? Face. Quando vamos a Number World e cortamos essa parede com uma faca, ela solta um grito. E assim vamos para uma escadaria, com esse ser limpando ela. E assim que abrimos a porta Bonitinho. no topo da escadaria, nos deparamos com esse rosto piscando na nossa cara, tipo uma drip de LSD, e assim a Madotsuki acorda como se tivesse tido um pesadelo. E quanto ao rosto, ele se assemelha muito ao gato das pinturas de um artista inglês chamado Louis Wayne. E algumas teorias dizem que ele sofria de esquizofrenia, afetando algumas pinturas dele, que começaram a ficar bem malucas mesmo. E em Dá pra ver, tipo, antigamente era um gato normal, aqui tá ficando bonitinho, aqui começa a dar uma psicolidade, aqui nem parece muito um gato, aqui parece um dragão, aqui parece alguma coisa, isso aqui não sei o que é, e isso aqui é só um rabisco. Em 1924, esse cara foi diagnosticado como insano e foi posto em um hospital psiquiátrico. Monoko Event. Monoko é uma personagem encontrada nos túneis do iDesert A. Ela, assim como todo o iDesert, é preta e branca, e ela aparenta ser uma garota normal perambulando. Mas quando você usa o semáforo nela, ela para de se mover e fica com 5 braços, e o olho dela fica com uma ferida agora. E sua barriga fica totalmente distorcida, formando uma imagem bem creepy. E nesse evento ela está nessa forma, distorcida de forma mais detalhada e não pixelizada na tela. E existem algumas teorias sobre isso, como a de acidente de trânsito, por conta da sua aparição e deformações, e por conta desse evento ocorrer quando mostramos o semáforo a ela. Outra teoria é do suicídio, já que no Japão é cultura tirar os sapatos quando for cometer o ato. E essa Tá, mano, isso aqui é assustador, a minha visão, esse papo aí do SUS, ter, tipo, regra, bagulho assim, mano, eu não acho isso aí, sinceramente. Ah, no Japão é normal, mesmo que não seja bom, gente, pelo amor de Deus, obviamente, né, não tô dizendo isso aí não. Mas eu não consigo entender pessoas que fazem isso, cara. Eu não consigo entender mesmo. garota ela está sem os sapatos, mas vai saber, né? São todas teorias Ah, só na minha visão ela foi atropelada, eu acho. apenas, nada confirmado. Por causa do sinal vermelho, sacou? Takofuzen. Esse é um evento aleatório que ocorre no iDesert A. Ele é extremamente raro e só aparece por sorte, tendo uma chance raríssima de 1 em 3.600 de aparecer, resultando em mais ou menos 30 minutos para ele vir, já que cada chance ocorre a cada meio segundo. E ele não é interagível, ele só passa na tela do jogador Ele só passa, beleza, ele só tá lá. aleatoriamente fazendo um som, que é bem assustador. E o formato desse ser lembra um problema de parto, a perfusão arterial revertida gêmea, ou geminação cardíaca. Essa é uma compilação extremamente Eita, poxa. rara de gestações gemelares monocoriônicas, que são gêmeos que compartilham da mesma placenta. Assim, o sistema sanguíneo deles são conectados, ou seja, eles têm grandes deformações, vêm sem coração ou com deformação do mesmo. Por isso, geminação cardíaca. E ela tem uma chance de 1 em 35 mil de acontecer. E isso se torna mais interessante ainda, já que a maioria dos personagens do iDesert começam com Mono no nome. E algumas teorias dizem que esse ser é o irmão deformado de Madotsuki. Por isso que ele aparece de forma perturbadora e vaga no jogo. Que horror. Que horror.
superfície. Uou! Nome japonês e algumas palavras em inglês que eu não sei inglês. Esse é um evento que ocorre no Number World. Você deve saquear o Tori Ninjain no quarto das camas, e assim você deve deixar que ele te capture. Logo você será teletransportado para o espaço fechado onde ocorrerá esse evento, onde terá um olho vermelho ou essa letra em hiragana que significa A. Esse é o nome do evento, A, que poderia simular um grito ou algo do tipo. Yume 2Ki e outros fangames. Existem diversos jogos não oficiais do Yume Nikki que são ótimos. Yume 2Ki é o mais famoso dentre eles. Inclusive, pra quem não sabe, 2 se fala Ni em japonês, que acaba tornando o nome do jogo Yume Nikki também. É um trocadilho que os criadores fizeram. Mas, com uma temática semelhante, tem vários. Também tem o Ponto Flow, Flash Child, Mi Device. Também tem o Yume Nikki Dream Diary, que é o Yume Nikki com gráficos melhores e mais detalhados. Também É o Yume Nikki HD, mano. tem o famosíssimo fangame Yume Nikki 3D. Enfim, essa comunidade é gigante. Tá, que bonitinho. Linda. Tem vários fangames muito bons mesmo. Então, se você zerou o Yume Nikki e tá chateado, não se preocupa, tem vários outros que você pode aproveitar que também são muito bons. Dale. Hipervelocidade. Esse é um glitch que faz o jogador andar 8 vezes mais rápido. E para Yes, boy! Você quer que eu sou fast? executar esse glitch, você precisa sentar na cadeira na sala dos sonhos, abre o menu, pega a bicicleta, ande na cadeira, vai até o Nexus, aí você larga o efeito da bicicleta e pega novamente, abre o menu e equipa de novo a bicicleta. Quando você voltar pro quarto não vai ter mais a cadeira, então você vai pra mesa e senta nessa cadeira invisível e se levante. Pronto, agora você tá muito mais rápido. Dale! Quero que eu sou No fast. pescoço. Esse é um efeito que tem uma chance de 1,64 de acontecer, que é a Madotsuki acordar com o pescoço doendo. Nessa ocasião ela vai ficar com a cabeça virada para a esquerda, e assim ela não vai conseguir escrever no diário ou jogar. Mas isso passa após dormirmos novamente. Quem nunca acordou com aquela dorzinha no pescoço, né? Cara, essa dor no pescoço é uma bosta, cara. Misericórdia. O dia do nada você acorda com o pescoço todo torto, mano. É que horrível, mano. Fica travado, nossa. Efeito vendado. Esse foi um efeito retirado do jogo, e esse efeito vendado faria obviamente a Madotsuki colocar uma faixa preta no rosto, e o efeito seria ela não conseguir ver nada. E talvez isso tivesse algo a ver com talvez algum ser removido do jogo que precisaríamos usar essa faixa para não ver ele. Não sei, é uma ideia que eu tive, mas eu realmente não tenho muita certeza do pra que serviria isso. Possivelmente ele é um bicho mesmo. Steve Life Careha. Sim, eu sei que esse nome é estranho, até porque ele não é oficial. Steve Life Careha é porque alguns jogadores, quando encontraram isso na época, eles decidiram nomear esse bicho com esse nome estranho, porque um cara que encontrou se chamava Steve, o outro queria dar o nome de Life, e o nome no jogo eu acho que era Careha, era alguma coisa assim. E aí eles decidiram juntar tudo e ficou Steve Life Careha. Enfim, esse é um personagem estranho bem raro, ele pode ser encontrado no Number World. Ele pode ser encontrado por uma chance rara quando o jogador fica no rio do sul do Number World. E tem uma chance que ele passe ali andando pelo rio tranquilamente. E quando equipamos a faca, ele fica 2 vezes mais rápido. E ele não interage com o jogador, mas podemos usar o semáforo para ele ficar parado, o que faz seus olhos fecharem. E com o glitch de no creep Ah, interessante desenhar bichinho, né? Tipo, parece 2 folhas com olho. podemos ir até ele e matar ele com a faca. Isso pode ser uma referência ao signo peixes, já que o seu nome alude a ele ser 2 peixes fundidos. Mas isso é só uma interpretação e não um fato exatamente. Dale. Águas profundas. Nossa, esse barulho me tapou meu. Nossa, esse barulho tapou meu ouvido. Ai, que esquisito. Ai, que ouvido. Rapaz, aqui. Mano, o ouvido deu um muito estranho. O boa é a Rapaz, eu tirei, foi rapidinho e coloquei de volta. Putz, cara, esse barulho me incomodou pra caramba. mãe de Madotsuki. No capítulo 5, na página 5 do mangá de Yume Olha, tem mangá. Da hora. Nikki, Madotsuki se refere a Poniko ou Uboa como mamãe. E nessa página, Uboa usa o guarda-chuva para bater na Madotsuki, mostrando claros sinais de abuso. I'm Not in Your Dream. Essa é uma novel do Yume Nikki que se passa nos eventos do jogo. E pode ser comprada a versão japonesa e a versão americana na Amazon. Eu vou deixar o link aí na descrição. Mas claro, para você que quer ler sem pagar, tem sim e-books grátis, mas eu não tô ensinando nada, a escolha é de vocês. É, escolha de vocês. Recomendo sempre com sigilo, a gente sempre recomenda comprar. Mas se tem inglês e português, e não tem português, aí é meu pai. Mi, esse é um fangame criado por um user chamado Isa Sapiens, que por sinal é um brasileiro. Ele teve inspiração no Yume 2Ki e no Ponto Flow, outros 2 fangames. Ele foi lançado em 28 de setembro de 2011. E bom, vou deixar uma gameplay pra vocês verem como ele é. Viajado pra cacete.
Viajado. Teoria do estupro. Essa teoria afirma que no jogo existem diversas evidências que mostram que a Madotsuki foi estuprada. No Forest World existem diversos Rafael, tem gente que não consegue falar essa palavra no YouTube, mano. É bizarro. É bizarro que o tempo muda muita coisa. seres que ficam te encarando, e muitos dizem que isso representa vários. Outros acontecimentos com olhos são no Eyeball World e nas Barracks, que ao entrar em uma cabana que te leva a um túnel tem olhos que ficam olhando pra você. Também tem referência às mãos, como no mundo onde o Boa te teleporta, que tem aquele bicho lá com várias mãos tentando te pegar. Alguns dizem que o Kill tem formato de um pênis, e sim, digamos que ele se assemelha um pouco, enfim. Eu acho que isso aqui já é exagero. Essa teoria toda afirma diversas coisas, como a paranoia de pessoas te olhando, o fato da Madotsuki ter depressão e sonhar com essas coisas paranoicas estranhas, tudo isso tem a ver com o fato que ela foi estuprada. Por isso todos esses traumas e sonhos bizarros e o seu medo da sociedade. Digamos que faz sentido, mas ao mesmo tempo é um pouco viajada, vai. É, viajado. Eu não conheço muito, mas acho que ela só tem um problema muito de social, mas esse papo aí pode ser real, mas prefiro que não. Não boto muita fé nela, mas também não vou dizer que é impossível. FC World C. Esse é um mundo que foi retirado do jogo, e que está no mesmo mapa do FC World B, mas não pode ser alcançado, porém usando alguns cheats, bugs ou até mesmo modificando o jogo você pode chegar lá. E lá não tem nenhum evento, só sabemos que o teleporte do personagem retirado do jogo, o nosso Link, levaria a gente pra esse mundo. Marsan representa Kikiyama. Marsan é um NPC bem bizarro, pra ser sincero. Ele é alto, tem um único olho que chora esse negócio verde, e Kikiyama é um dos misteriosos programadores do jogo, ninguém sabe muito sobre ele. E existem duas teorias, uma delas é de que Marsan representa a Madotsuki, por estar sozinha em um lugar escuro chorando, que faria sentido, já que a Madotsuki sempre fica em seu escuro e solitário quarto. Isso faria mais sentido ainda se o Kikiyama se representasse nisso, que é a segunda teoria. Tanto é que esse homem é extremamente desconhecido, e ninguém sabe muito sobre ele, talvez ele sofra dos mesmos problemas e se represente dessa forma. Além de que algumas pessoas dizem que o nome Kikiyama, que significa montanha de máquina, já que Ki significa máquina e Yama montanha, e algumas pessoas dizem que isso poderia descrever Marsan, mas vai saber, né? É só uma teoria. Evento Touring Ningen Bad. Esse é um evento que ocorreria na Block World com as Touring Ningens. Vou deixar um vídeo aí pra vocês verem como seria. Cara, eu não entendi nada, mas se. Mano, a vibe do jogo parece bem sinistra, né, piada? Ah, não é pra ser sinistra, é pra ser uma experiência. Mas deu um pequeno cagaço, não é isso não. Águas mediais. Água média. Você falou alguma coisa errada. Naso encontrado nas Dance Woods. Sim, na versão 0.09 do jogo, realizada em dezembro de 2005, o Naso poderia ser encontrado na Dance Woods na Windmill World, mas não poderia ser visto. Porém, nos códigos do jogo, mudando os valores do Naso de 1, 2, 3 para 2 e 4, ele poderia ser visível. E interagindo com ele ocorre aquele evento chamado Naso Link. Somos levados Sim, que é mostrando uma parte anterior do vídeo. para o UFC World C, que já foi retirado do jogo. Os Jellyfish são uma metáfora budista. Os Jellyfish são personagens encontrados na Dance Woods, e eles são diferentes Parece tipo água viva. dos outros NPCs, eles não reagem aos efeitos que usamos neles e eles nos teletransportam para lugares. E algumas pessoas dizem que o personagem foi inspirado fisicamente na flor de lótus, algo que no budismo e na cultura oriental representa pureza e divindade. E por eles aparecerem no final do jogo, todo mundo sabe o que acontece, poderia ser uma metáfora ao suicídio da Madotsuki, alcançando a divina paz saindo do inferno que era sua vida. Bizarro.
Janela quebrada. Isso se refere a um sprite de uma janela quebrada, e eu não encontrei muitas informações sobre isso, mas É só uma janela quebrada. aparentemente é só um sprite retirado do jogo, nada demais. Law Underline Rust. Esse cara é o developer do fangame chamado .flow. Esse cara produziu outros jogos de terror de RPG Maker como Shoujo Kidan e Shoujo Kidan. E esse cara ainda produz vídeos pro YouTube e posta algumas coisinhas no Twitter. E tem até um site próprio, enfim. Eu vou deixar tudo isso aí na descrição. Mas sobre ele, algo misterioso, eu não achei nada demais. Então eu não tenho muita certeza porque ele tá tão fundo assim no iceberg. Ele só tá aí. Porque ele é só um criador comum, aparentemente. Se alguém souber algo, deixa aí nos comentários. Kaokai. Esse é um evento retirado do Yume do Ski. Esse evento se baseia em um jumpscare de um rosto vermelho sorrindo na tela do jogador. Isso ocorre quando você vai à biblioteca. Lá tinha uma porta que nos levaria a uma sala e logo em seguida a um corredor, no qual tem vários bonecos te observando. Assim que você andar por todo o corredor, você vai entrar em um quartinho e toma um jumpscare com sons estranhos. E assim o jogador acorda tomando Você não sabia disso, mas eu te assustei. um susto, como se tivesse tido um pesadelo. Bem bizarro. Cara. Que som horrível. Eu tenho medo. As pinturas de esgoto são NPCs não utilizados. Os esgotos podem ser acessados no Mural World, e lá existem diversas pinturas de seres estranhos Cara, parece eu desenhando, mano. e Misericórdia. bizarros. E Tá melhor do que eu, mas. existem duas teorias. Uma é de que a própria Madotsuki tenha desenhado eles antes de seus sonhos, representando seu perturbado estado psicológico, ou até mesmo ela pode ter desenhado eles quando ela era mais nova. Enfim, a outra teoria é que importa pra gente, que é a de que esses seres estariam no jogo final, mas foram removidos. Isso é uma teoria bastante interessante, seria legal ver esses seres no jogo, mas não existe nada que comprove que esses bolsos foram realmente planejados para o jogo final. Pelo menos eu não encontrei nada. Águas profundas. Chegamos na. Tem mais 3 níveis, eu acho. Tem mais 3 níveis ainda de água. Rapaz, vamos pro breu, mano? Será que vamos pro breu? Ô, louco. Debug Party Member e fundo neon não utilizado. O Debug Party Member foi removido do jogo e ele faria com que outro membro pudesse ser adicionado ao seu grupo. Ele não tem nenhum sprite ou algo do tipo mostrando o segundo personagem, mas ter ele no seu grupo faz alguns scripts do jogo mudarem, como o Story Ninguém. Todos apareceriam, e se você acordasse você não poderia mais andar e rolaria o fundo neon, que é esse fundo assimétrico que também foi retirado do jogo. Tomoaki Hamatsu. Esse é um comediante japonês conhecido como Nasubi. Ele participou de um game show bizarro que ele teria que viver sozinho em um quarto sobrevivendo com coisas que ganhou em brinde de revistas, enquanto Ô, louco. tudo era transmitido ao vivo, e isso perdurou por longos 15 meses. Sim, 1 ano e 3 meses trancado sendo gravado. Hoje em dia ele já tá melhor e virou um grande alpinista. Enfim, nesse reality show Ah, legal, mano. Achava que ia ficar traumatizado ou algo assim. bizarro que 1 ano. Tá, ocorreu pô. em 1998, ele ganhou uma TV sem antena, ganhou revistas e até um PlayStation com apenas um único jogo. Me lembra um pouco Yumeniki, não? A Madotsuki tem uma TV sem sinal, uma estante com livros e revistas, fica sozinha no quarto e tem apenas um console com um único jogo. Inclusive esse jogo tem a ver com berinjela, e o apelido desse cara era Berinjela, por ter um rosto bem longo. E ele teve um diário em seu quarto também, que com certeza inspirou Kikiyama a produzir Yumeniki. Bem bizarro, não é? Free Games Station. Bizarro. No Japão existia uma revista de games chamada Free Games Station, e em uma delas veio o disco da versão 0.06 de Yumeniki, e foi assim que conseguiram achar uma das 10 builds perdidas do jogo. Kikiyama é não binário. Todos os anúncios oficiais de Yumeniki se referem ao Kikiyama com o pronome eles, o que pode ser que ele seja não binário e não se identifique com nenhum gênero em específico. Enfim, eu não entendo muito sobre isso, mas eu tenho um contraponto. Em 2004... Cara, a visão é menina. Mas ele, como ele diz assim, é pra dizer vocês, se você tem um jogo com ela, sabe? Na minha visão, ela parece uma menina. Sacou? E também é de 2004. Não tinha muito sobre isso antigamente. Então, na minha visão, é mais ela do que qualquer outra coisa. Não era muito comum essas coisas de gênero como é hoje, ainda mais no Japão. Eles são muito mais conservadores nessa ideia do que o ocidente. Portanto, Eu só acho que é ela mesmo. Acho que se fosse jeito só por falar, sabe? duvido um pouco que ele seja não binário. Eu acho que ele só queria esconder o seu gênero, assim como ele esconde toda a sua identidade, sendo alguém misterioso. Não parece uma menina, mas é com vocês. Não me matem por isso.
SEAS. Bom, Yes! isso se refere a uma teoria troll de um fangame. SEA significa Sabitsuki is a slut, que seria Sabitsuki é uma puta. E, bom, Ah, né. eu não tenho nada a dizer aqui, só falar que essa é uma teoria falsa e ponto E é só idiota, não final. tem nada a ver, não muda nada. Cicada Drums. Essa Também ela parece que é criança, então não é legal essa ideia, não. era uma música techno que tem um reverb que se assemelhava ao som de uma cigarra. Porém, eu não consegui encontrar ela foi retirada do My Music do Wayback Machine. Essa é uma das poucas músicas perdidas do jogo, só existem algumas descrições dela mesmo. Estão dizendo que ela era uma música techno que tinha barulho de cigarra, era basicamente isso. .flow Come Crash. Esse foi um post no Reddit de um cara que baixou o fangame de Humanic. .flow, só que mal sabia ele que esse jogo havia vindo modificado. E ele vinha com sprite substituído, escrito Come, e com algumas manchas brancas. Isso fazia com que o jogo crashasse. Ele fez um comentário, tipo, muito puto com isso, pedindo pra alguém passar o sprite correto da cena pra não crashar o jogo. E felizmente ele conseguiu. Enfim, tudo isso Dale. foi só uma piada de mau gosto. Palmas pro nosso guerreiro. Palmas. Força. The Joe's Forest. Essa foi uma cartoon postada no Boa-chan, um chan bastante focado em Humanic, e ele pediu pra avaliarem a comic dele. Assim as pessoas começaram a zoar fazendo o Rule 34 dela, pra tentar expulsar esse cara. E isso se tornou um meme bem famoso no chan até. Koromba. Esse é um dos criadores do fangame de Humanic chamado LCD Den. Em 2013 ele anunciou que sairia da internet, pedindo para que as pessoas esquecessem ele e o seu jogo. E ninguém sabe Ninguém esqueceu, porque ele tá no iceberg. exatamente o que aconteceu com esse cara. Alguns dizem que ele morreu, alguns dizem que ele só saiu da net, outros falam que ele cometeu suicídio e queria apagar os seus vestígios da internet, outros dizem que tudo isso é só um RG, enfim, existem várias teorias O que cara deve estar dormindo em casa. rolam sobre ele, mas ninguém sabe a verdade. A única coisa que eu acho estranho é por que ele queria que seu jogo fosse esquecido também, o que tinha de mais nele. Não vai saber, né? Papai Noel no .flow. Bom, eu só encontrei duas coisas sobre isso, uma fanart e o Santa Hat, que a Sabitsuki poderia vestir no .flow, caso ele não tivesse sido removido. E não tem muitas informações sobre ele. Ele só tá lá com o Papai Noel, Dani. Nem sei se ele tinha alguma utilidade no jogo, não tem nada explicando sobre ele. Não, é só o Papai Noel no ponto flow. Ele só fala que ele foi removido mesmo. Ele só tava lá. Kikiyama usou o Boa-chan escondido. Kikiyama, o desconhecido criador de Humanic, e o Boa-chan, um dos chans mais conhecidos de Humanic. Alguns dizem que ele passa lá de vez em quando pra ler alguns posts e etc, mas eu duvido bastante. E não existem provas que isso realmente aconteça. No máximo, Ele só tá lá. tem uns fakes dele lá, mas a sua presença nunca foi confirmada. Falando assim, até parece que eu tô falando de um fantasma, mas é quase isso, o cara é mais anônimo que tudo. Youth Shadow. Essa foi outra O música cara criou o jogo e foi embora. Cinema. foi retirada tanto do My Music tanto do Wayback Machine. Não existe nenhum arquivo dessa música atualmente, pelo menos eu não encontrei nada. Essa música e a Cicada Drum são as duas únicas sem registro no jogo. Por isso que elas são no iceberg. Mas o cara que o Minique ficou ali olhando assim, caraca, mano, esse é meu jogo, né? E ninguém ia saber que fui eu. Dale. Abismo. Oh my god. Olha, aparece o guest aqui. Spider 2. Sabe o Koromba? Aquele game dev que criou LCD Den, que tem várias teorias sobre ele, que ele sumiu? Então, as pessoas associam esse tal de Spider 2 como a nova identidade do Koromba. E bom, no Boa-chan existiu uma discussão em 2016 pra tentar provar isso, mas nada foi provado. Só chegaram nessa conclusão pelo estilo de música deles, que era bem semelhante. Mas não sabemos se esse tal de Spider 2 é a mesma pessoa que o Koromba. Eu duvido um pouco. Humanic Syndrome. Essa é uma creepypasta que diz que se você jogar o jogo, você terá vários sonhos assustadores que se assemelham a ele. E quanto mais você vai... Isso é mais infantil, tipo, mais adolescente, realmente tá mais a flor da pele, você jogasse um jogo desse, você vê uns pesadelos estranhos assim. tendo mais Eu sempre tive muito sono. Sempre sonhava muito ali, então eu ficava muito medo, muito fácil. assustadores e estranhos ficam, até a pessoa em específico morrer pra um deles. Isso seria uma explicação para a síndrome da morte súbita inesperada, ou SMSL. Mas isso não tem sentido, não mesmo. Ninguém vai morrer por isso. A única coisa que pode acontecer é de você pensar tanto no jogo que você acaba sonhando com elementos dele. Também tem Mas um pesadelo aí, tá tudo bem, tipo, não é bom.
Tem um pesadelo, obviamente. Mas nada de morte envolvido, isso eu garanto pra você. Mas acho que isso já é um exagero. Já. Post original do 2chan. Existe uma investigação gigante sobre como o jogo se tornou popular. E onde foi o seu primeiro post no 2chan divulgando o download. E bom, tem uma investigação sobre achar Um aninho, mano, de diferença. um chan chamado Futab-chan, onde publicavam jogos de RPG Maker lá. Enfim, existem diversas teorias e investigações, mas até hoje não encontraram um post original do Kikiyama, que supostamente seria de 2004. O mais próximo que acharam foi esse de 2005. Vomit-chan foi desenhado pelo Guru Artist. Bom, Não conheço. Vomit-chan é o nome que foi dado a essas imagens bizarras, tipo da Madotsuki vomitando nas mãos, e sim, Ah, eu me lembro de alguma imagem disso aí. Eu acho que é de. De. De Doki Doki. Ela que. É, Doki Doki. A menina cabelo rosa vomitando também. elas foram feitas por esse cara chamado Alsora444. E os fãs odeiam essas imagens por motivos óbvios, eu acho. Tipo, Cara, esse cara tem uma imagem. Uma coisa que parece uma vibe perturbada, mano. Só pelas imagens eu tô vendo que ele tem uma, olha tem essa uma vibe. porra, a Madotsuki tomando um monte de remédio, ela com arregal, enlouquecendo, meu Deus, que coisa horrível. E esse cara tem um perfil em um site chamado Pixiv. E o pior é E eu falei, ele não parece gente boa, não. que ele desenha bem, mas desenha essas coisas bizarras, credo. É, vai, mano. Artistas são perigosos. Que desperdício de potencial. O Boa foi baseado em um vírus de computador. Sinceramente, eu não achei absolutamente nada sobre isso, então se alguém souber de algo, deixa Deve ser de velho. aí nos comentários. Mas eu acredito que isso seja apenas uma piada do criador do Iceberg. A única teoria que eu achei é que o Boa é bem parecido com o Whiteface do I'm Scared, que é um ótimo jogo por sinal. E as pessoas começaram a falar que ele era vírus e etc, porque ele Não me lembro desse jogo aí, não. mexe com seu PC, criando pastas, blocos de Eu me lembro dessa imagem, mas não lembro do que esse jogo é. nota, etc. Mas isso não é um vírus, é do jogo mesmo. É pra deixar ele mais, como que eu posso dizer, imersivo. Mas tem um problema nisso. A primeira versão de Manic foi lançada em 2004 e o I'm Scared foi lançado em 2012. E bom, eu pensei que poderia ser um vírus da época que tinha um rosto semelhante pra assustar, então eu fui procurar uma lista dos vírus mais conhecidos antes de 2004 e nada. Então, se alguém souber de algo, me diga aí nos comentários, por favor. E bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um abraço, E que susto. uma boa tarde a todos e falou. Dale. Vídeo interessantinho, mano. Bem legal, mano. Eu curti. Valeu, mano. Shokinuki. Eu acho que eu não tinha dito o nome dele no início do vídeo, né, cara? Que bizarro, mano. Eu esqueci disso. Mas, gente, essa foi a minha reação. Espero que tenham gostado. E até a noite.